Um detalhe que tem chamado a atenção dos leitores das Escrituras Sagradas mais atentos é o contraste que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. A maioria das pessoas não percebem, nem se atentam para essa particularidade, mas uma simples reflexão sobre os costumes, os hábitos e o comportamento entre os personagens apresentados no Velho e no Novo Testamento deixa claro a sensação de que se tratam de duas nações e culturas diferentes. O Velho Testamento exalta um povo escolhido por um Deus, uma nação forte, que mesmo nos cativeiros não perdia o vigor, tendo sempre um de seus filhos, influenciando os governantes dos impérios de sua época. O Novo Testamento, por sua vez, exalta um Deus rejeitado por um povo submisso à cultura grega e oprimido pelo Império Romano. A impressão que temos, ao analisar o relato do Novo Testamento, é que o Senhor dos Exércitos, que guiou Israel do Antigo Testamento, através das guerras, promovendo matanças entre as nações vizinhas, se converteu em um Deus de amor, de misericórdia e compaixão. Mas por que o Deus apresentado no Antigo Testamento é tão diferente daquele que se revelou no Novo? Se o Antigo e o Novo Testamento têm as mesmas origens, então, por que eles transmitem uma imagem tão distinta a respeito da religião? Será que os autores do Novo Testamento buscaram informações em livros que não conhecemos hoje? E se sim, quais seriam estes livros? Muitos dos conceitos e termos usados no Novo Testamento, pelos discípulos e pelo próprio Jesus, estão diretamente relacionados a livros que não foram adicionados no cânon bíblico, o que demonstra que estes livros não só eram examinados pelos apóstolos e discípulos, mas também eram creditados pelo próprio Jesus, com valor sublime. A revelação de muitos textos antes desconhecidos, através dos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em Qumran e Nag Hammadi, indicam que Jesus ensinou baseando-se em outras fontes escritas anteriormente, e que não foram incluídas pelos rabinos, que definiram quais obras seriam consideradas inspiradas. Evidências de que Jesus usava citações de obras que hoje estão esquecidas podem ser encontradas em todos os evangelhos. No verso 49, do capítulo 11 do livro de Lucas, Jesus afirma: "Por isso diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a uns, e perseguirão a outros." A expressão sabedoria de Deus indica que Jesus está citando diretamente uma fonte que hoje se encontra perdida. Já Mateus 27, do verso 9 ao 10, traz a seguinte narrativa: "Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, o preço avaliado pelos filhos de Israel, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor." O texto de Jeremias, do qual o discípulo retirou tal citação, não está no atual livro do profeta, encontrado no Antigo Testamento. Mas Jerônimo, um dos pais da igreja do século IV, escreveu um relato, contando que um membro da seita dos Nazarenos lhe mostrou um texto atribuído a Jeremias, onde a citação de Mateus aparecia na sua forma exata. Também o apóstolo Pedro, um dos mais próximos de Jesus, apresentou em suas cartas conceitos originados a partir de textos que hoje são considerados apócrifos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. Esse conhecimento a respeito do tempo divino, apresentado por Pedro, é claramente uma referência à lição contida nos versos 29 e 30, do capítulo 4 do livro dos Jubileus, que afirma: "E ao final do 19º jubileu, na 7ª semana, no 6º ano, morreu Adão.
e todos os seus filhos o sepultaram na terra de sua criação, e ele foi o primeiro a ser sepultado na terra. E faltaram 70 anos para Adão completar 1000 anos, porque 1000 anos são como um dia no testemunho do céu, e por isso está escrito no que se refere à árvore do conhecimento: no dia em que tu comer, tu deverás morrer. Por essa razão, Adão não completou os anos de seu dia, porque morreu durante ele. O livro apócrifo, que mais teve suas doutrinas expressas no Novo Testamento, é, sem dúvidas, o livro de Enoque. Sabe-se que muitos cristãos do primeiro século o consideravam como escritura inspirada. Porém, o livro de Enoque foi amaldiçoado pelos rabinos e pelos chefes da igreja romana, que achavam que, por não fazer parte da lista de livros inspirados dos judeus, a obra deveria ser banida do meio cristão. Isso tudo, devido ao seu profundo conteúdo de mistério no tocante à questão angelical e os bastidores do capítulo 6 do livro do Gênesis, o que torna a sua leitura um tanto intrigante. Assim, este livro, outrora respeitado por cristãos e judeus, caiu em descrédito, justamente por suas afirmações sobre os anjos caídos. O rabino Simeão ben Yohai, no século II, lançou uma maldição contra todos os que nele acreditavam. Tendo sido amaldiçoado, queimado, banido e perdido durante 1000 anos, o livro de Enoque voltou à circulação há 2 séculos. Em 1773, rumores de uma cópia do livro levaram o explorador escocês James Bruce até a Etiópia. Lá, ele encontrou um exemplar preservado pela igreja etíope, que o coloca lado a lado com outros livros da Bíblia. A versão atual do livro de Enoque foi escrita em algum momento do século II a.C. e teria sido popular durante pelo menos 500 anos. O mais recente texto etíope foi aparentemente escrito a partir de um manuscrito grego, que por sua vez já seria uma cópia de um texto ainda mais antigo. O original foi provavelmente escrito na língua semítica, aramaico ou hebraico. O livro de Enoque chegou a ser considerado um livro pós-cristianismo, devido às semelhanças com terminologias e ensinamentos cristãos, mas descobertas de cópias do livro entre os manuscritos do Mar Morto descartaram de vez essa hipótese, por comprovarem que o livro data de um período anterior à época de Jesus. O livro de Enoque exerceu grande influência sobre os primeiros cristãos. Todos os escritores do Novo Testamento estavam familiarizados com tal obra. Seus estilos e pensamentos foram de alguma forma influenciados por ela. Muitas expressões que Jesus e os discípulos usavam não são citadas em nenhum livro do Antigo Testamento, mas aparecem no livro de Enoque. Algumas expressões e conceitos chaves, como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, os anjos maus sendo punidos, a visão dos 7 espíritos, os 4 animais ao redor do trono, o livro da vida e a atribuição do termo Filho do Homem ao Messias, são intrínsecas ao livro de Enoque. Tamanhas são as semelhanças do Apocalipse com o livro de Enoque, que quase impediu de ser adicionado ao cânon. Em suas cartas, Pedro menciona os anjos aprisionados, numa clara referência ao relato da queda dos anjos, que é apresentado pelo livro de Enoque, como se vê em 1 Pedro 13:19, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão. Judas cita Enoque diretamente e transcreve uma passagem completa, no verso 14. O termo eleito, utilizado por Judas e outros discípulos para designar a igreja, é muito significativo no livro de Enoque, que provavelmente influenciou o seu uso entre os apóstolos. Depois de rejeitado pelos líderes da igreja de Roma, o livro de Enoque foi considerado uma heresia. Seus exemplares foram recolhidos e queimados, e os que confessaram acreditar em seus ensinamentos receberam o mesmo tratamento dispensado ao livro. Porém, a tentativa de eliminar a obra histórica não foi suficiente para desfazer sua influência, gravada na cultura da época e registrada nos textos do Novo Testamento pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, como podemos verificar em algumas das citações bíblicas em que os autores fazem inferência ao texto que a igreja tentou banir. Enoque. E o julgamento será para todos, até para os justos. Enoque 1, verso 6. Bíblia, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17.
Enoque, pois naqueles dias reinará o eleito, a terra se alegrará, os justos habitarão sobre ela, e os escolhidos sobre ela passearão. Enoque 51:3. Bíblia: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Enoque: Então eles falaram ao Senhor dos mundos: Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Enoque 9, verso 2. Bíblia: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17:14. Enoque: Ao redor dele havia fogo flamejante, na frente dele, um fogo poderoso, e ninguém por perto podia aproximar-se. Em sua volta, em círculo, postavam-se 10.000 vezes 10.000 em sua presença. Enoque 14:13. Bíblia: Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares. Apocalipse 5, verso 11. Enoque, oferecendo sacrifícios aos demônios, como a deuses. Enoque 19:2. Bíblia: Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, são para demônios, que sacrificam não a Deus. 1 Coríntios 10, verso 20. Enoque: Entre essas árvores havia uma, cujo perfume eu jamais havia experimentado. Nenhuma daquelas árvores, nem qualquer outra, podia comparar-se com ela. Enoque 24, verso 4. Bíblia: No meio de sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22:2. Enoque: Até agora, jamais tal saber foi transmitido pelo Senhor dos Espíritos, da forma como eu recebi, através da minha visão, e pelo beneplácito do Rei dos Espíritos, por quem me foi manifestada a explicação da vida eterna. Enoque 37:3. Bíblia: Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Hebreus 12, verso 9. Enoque: E qual será o local de descanso dos que rejeitaram ao Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles que jamais houvessem nascidos. Enoque 38, verso 2. Bíblia: Mas ai daquele, por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. Mateus 26:24. Enoque: Naquele dia, o eleito assentará num trono de glória. Enoque 45, verso 2. Bíblia: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25:31. Enoque: Este é o Filho do Homem, a quem pertence a justiça, e que revelará os tesouros secretos. Enoque 46:2. Bíblia: Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, verso 2 e 3. Enoque, então viu o ancião de dias, enquanto se sentava no trono de sua glória, enquanto abria na sua presença o livro da vida. Enoque 47:3. Bíblia: E viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Enoque: Naqueles dias, a terra devolverá aquilo que não pôde reter, e da mesma forma, o mundo inferior dará de volta o que recebeu, e o sepulcro restituirá sua culpa. Ele escolherá dentre eles os justos e os santos, pois está próximo o dia da sua redenção. Enoque 51, verso 1. Bíblia: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Enoque: Todas essas coisas serão aniquiladas e eliminadas da terra.
quando aparecer o eleito do Senhor dos Espíritos. Enoque 52:5. Bíblia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, verso 10. Enoque, e a Rafael disse o Senhor: amarra Azazel de mãos e pés, e lance-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael, e atira ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele, e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre. E veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. A Miguel disse o Senhor: vai, e põe a ferro sem jaz e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Enoque 10. Bíblia. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem reservado, com cadeias eternas em trevas, para o juízo do grande dia. Assim Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, tendo se prostituído, como aqueles de que acabo de falar, e seguindo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, versos 6 e 7. Enoque, vede. O Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras, que ímpios pecadores, contra ele proferiram. Enoque 1, verso 6. Bíblia, concernente a estes. Profetizou Enoque, o 7º depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras, que ímpios pecadores contra ele proferiram. Judas 14. Enoque, ele assentou-se sobre o trono da sua glória, e então foi confiada a ele, o Filho do Homem, a condução do julgamento, e fez com que desaparecessem da terra os pecadores e os perversos do mundo. Enoque 69:15. Bíblia. Respondeu Jesus: vos declaro que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, verso 64. Todos estes textos citados demonstram a similaridade entre o Novo Testamento e o livro de Enoque. Muitos outros mistérios ainda podem ser revelados pelo livro de Enoque. Deixe sua opinião nos comentários. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber as novas postagens. Aproveite para conferir outros vídeos do canal.